Olá, meninos! Nossa, nós vimos lá naquele aulão sobre regência verbal, né? Estamos vendo hoje aqui nos exercícios. Já corrigimos a primeira parte, agora vamos para a segunda parte, tá? Voltem lá na aula de regência verbal e vamos ver que regência não é tão difícil assim. Pelo contrário, vamos corrigir os exercícios? Vamos ver aqui, ó, a sinopse, que é o quê? Uma, um resumo, né, pequeno de um livro, tá? Eu imagino que vocês já leram para a gente não ficar tanto tempo assim corrigindo e vamos mesmo lá para as questões, tá bom? Vamos descer para as questões e voltar no texto quando for necessário. Ao ler a sinopse, o que mais te chamou a atenção do livro? Bom, para mim, o que mais me chamou a atenção do livro é saber que eu não estou sozinho, né? Que muitos mistérios existem no universo. Bom, nessa questão de viagens, de tentar descobrir, a capa do livro chama Longa Viagem a um Planeta Hostil. Essa questão da ficção científica em pensar que nós não estamos sozinhos, em explorar outros planetas, isso me chama bastante atenção, né? Então, isso aí me chamou a atenção. O que chamou a atenção de vocês? B. De que forma essa sinopse investiga o leitor a interessar-se pelo livro? Gente, a sinopse, ela é assim. Ela vai até um ponto. Ela é um resumo que não conta o final. Para que serve a sinopse? É tipo aquele textinho que você lê antes de assistir um filme no Netflix ou no YouTube do filme. Ele conta um pedacinho do filme, mas ou da série, mas sem contar o final. O interessante dele é o quê? Trazer o leitor, né, para ver o filme. E neste caso aqui, ele convida o leitor a participar de uma jornada no universo. Olha só que sacada legal. Letra C. Indique o termo na sinopse que completa cada forma verbal. Então vamos lá. Todo verbo tem seu complemento. Epa! Todo verbo tem seu complemento, certo? Pode ser direto, sem preposição, ou indireto, com preposição, mas ele tem o complemento dele. Tudo bem? Então vamos aqui, ó. Embarcaram. Quem embarcar acha o verbo, chama ele de verbo, pergunta para ele quem? Todo mundo. Todo mundo é o meu sujeito. Todo mundo já embarcaram. Embarcaram onde? Nas páginas desta, certo? Então aqui eu já achei o complemento de embarcaram. Então, nota aí. Vou subir aqui. Imagina. Quem imagina, imagina alguma coisa. Você nem imagina. Acha o verbo, chama ele de verbo e pergunta para ele quem. Quem imagina? Você. É o meu sujeito. Quem imagina, imagina alguma coisa. Imagina os mistérios. Verbo transitivo direto, porque não tem preposição. Agora aqui já tem, ó. Nas é preposição. É, professora? É. Em mais as. Porque quem embarca, embarca em alguma coisa. Tudo bem? Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Por quê, professora? Porque entre o verbo e o objeto dele, que é páginas, eu tenho a preposição nas. E aqui, por que é direto? Porque entre o verbo e o objeto dele, que é mistérios, quem imagina, imagina mistérios. Eu não tenho preposição. Ah, tem o os. Os não é preposição. Os é artigo. Certo? E nas, professora, é preposição, em mais as. Ó, já respondi essa para vocês. Imagina os mistérios, embarcar as páginas 10. Então,
Verbos que existem complementos com preposição. Quem é que pediu preposição aqui para mim? Embarcaram. Quem embarca, embarca em. Então, embarcaram aqui. Qual foi a preposição dele? Em. Verbo que pede complemento sem preposição. Imagina. Quem imagina, imagina alguma coisa. Imagina em alguma coisa. Certo? Então, mais uma aula aí de regência verbal. A gente está vendo que não é tão difícil assim. Gente, o que que é a regência verbal? Vamos relembrar? Regência verbal é o quê? Vamos anotar? Regência verbal é o quê? Um verbo que manda uma preposição, certo? Tem verbo que manda, tem verbo que não manda. A preposição é dele. Ou seja, quem embarca, embarca em uma aventura, embarca em um barco, embarca em páginas de um livro. E imagina, eu imagino sonhos, eu imagino bolos de chocolates. Tem verbo que tem preposição, outros verbos não. Simples assim. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula.